Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai ver o capítulo 5 do livro de vibrações, que é a última parte é o último capítulo da primeira parte da matéria, né, da matéria da P1. E esse capítulo é sobre vibrações com forçamentos não harmônicos, e a gente vai ver também no final uma parte de transformada de Laplace. Então, se a gente lembrar daquele esquema que a gente tinha visto na última aula, pensando em um massa-mola amortecedor, né, com um forçamento qualquer, como a gente tinha visto aqui. Então a gente pode chegar na nossa equação do movimento, né, usando a segunda lei de Newton, e aí, dividindo todo mundo pela massa e usando aquela constante de amortecimento e a frequência natural, a gente pode reescrever a nossa equação dessa forma aqui. Então, primeiro, para o capítulo 3, a gente viu quando esse forçamento era igual a zero, que era o caso de vibrações livres. Depois a gente viu quando era um forçamento harmônico, foi no capítulo 4, por causa que era o forçamento era um seno ou um cosseno. Hoje o que a gente vai ver é a parte quando a gente tem um forçamento periódico, então não precisa mais ter harmônico, só precisa ser periódico, qualquer função periódica, e depois para um forçamento arbitrário, que é o caso mais geral possível dos forçamentos determinísticos. Então, primeiro para o forçamento periódico, o que a gente vai usar como base é a ideia da série de Fourier. Então, a ideia da série de Fourier é que a gente pode reescrever qualquer função periódica com uma série infinita, um somatório aí de seno e cosseno. Onde essa frequência aqui, né, esse ômega zero, essa frequência de forçamento aqui, ômega zero, é 2π sobre t, né? Então o somatório está em p aqui, né? AP e BP, e está multiplicando aqui tanto cosseno quanto seno. E o que a gente precisa ver, então, para aplicar essa equação, né, a única coisa que a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado é como calcular esses parâmetros, A0, AP e BP, certo? Então, isso é válido para qualquer função periódica, e aqui tem dois exemplos. E aí, logicamente, que assim, para a solução ser exata, teria que ser o somatório infinito, mas a gente vai ter que a gente precisa determinar aqui qual que é o valor do limite superior do somatório que represente satisfatoriamente o tipo de forçamento, né, da nossa estrutura. Então, para determinar esses valores, vamos considerar primeiro a seguinte operação. A gente vai pegar aqui, vai multiplicar todo mundo por cosseno de R vezes ômega zero t e integrar dos dois lados, de zero até o período. Beleza? Então, esse R pode ser um número inteiro qualquer, depois a gente vai ver como que a gente define esse valor. Então, o que eu estou fazendo é pegando essa equação da série de Fourier, multiplicando pelo cosseno de R vezes ômega zero t, integrando no tempo de zero até o período, fazendo isso para cada uma dessas parcelas. Então, o que a gente precisa fazer agora é olhar com calma cada uma dessas quantidades, certo? Isso aqui vai depender, lógico, do tipo de forçamento, né? Mas o que está aqui do lado direito não depende, quer dizer, não depende diretamente. A gente pode tentar resolver essa integral aqui. Então, vamos olhar cada um desses termos. Esse primeiro aqui, né, que é 1 meio de A0 vezes cosseno de R ômega zero t, se a gente fizer a integral dele, supondo um R diferente de zero, né, essa integral do cosseno vai dar seno, a gente vai ter que dividir por R vezes ômega zero. Então, por causa disso que o R tem que ser diferente de zero. E substituindo aqui os limites de integração, a gente acha que isso aqui vai ter que dar igual a zero. Então, repara que o período, o ômega zero é 2π sobre o período, né? Então, se a gente substituir aqui, vai ficar R vezes 2π. Como esse R é um número inteiro, você sempre, independente de qual seja esse valor de R, vai ser sempre uma volta completa a um círculo trigonométrico, e esse seno vai ter que dar zero. Por outro lado, se R for igual a zero, o que a gente precisa fazer, o que a gente pode pensar, né, em como fazer, o que seria a área desse gráfico, né? Então, isso aqui é uma constante, né? Esse 1 meio vezes o A0, a gente pode jogar para fora da integral, e o que a gente quer é fazer essa integral de 0 até t do cosseno de R vezes ômega zero t. Mas se R for zero, esse cosseno aqui vai dar sempre 1, né? Então, isso aqui vai para fora e isso aqui vai ser integral de dt só. Então, vai dar t, né? Substituindo em zero, no limite inferior zero, no limite superior o período, vai dar essa equação, beleza? Então, a forma mais fácil de pensar se R for igual a zero
é pensar no que seria a área desse gráfico aqui. Enfim. Isso aqui vai ser sempre 1, né? Vai ser sempre cosseno de 0. E para a gente fazer para a gente olhar para essas duas outras parcelas, né, essa de vermelho e essa de verde, a gente vai usar algumas relações trigonométricas. Então, a primeira é seno de A mais B mais seno de A menos B, né? A gente pode só substituir as definições. E a gente acha que isso aqui é 2 vezes seno de A vezes cosseno de B, que é parecido com o que a gente quer resolver aqui nessa parcela aqui que está destacada em verde. Depois é cosseno de A mais B mais cosseno de A menos B. Substituindo também, a gente acha que é 2 vezes cosseno de A vezes cosseno de B. E a outra, né, que é menos cosseno de A mais B mais cosseno de A menos B, a gente acha que o produto, 2 vezes o produto dos dois senos, que vai ser interessante para um caso posterior, mas de qualquer forma já tá apresentado aí. Então, se a gente olhar para essas duas primeiras equações, que são parecidas com o que a gente tem aqui, se a gente olhar para isso aqui, a gente pode pensar que esse A é essa primeira parcela, certo? P vezes ômega 0 vezes T, e o B é essa segunda parcela aqui, R vezes ômega 0 vezes T. Então, a gente pode transformar esse produto de seno por cosseno para essa expressão aqui da soma de dois senos. Da mesma forma que, por outro caso, né, que é parecido com o que a gente tinha visto aqui, o produto de dois cossenos, então a gente pode reescrever aqui pensando que A é P vezes ômega 0t e B é R vezes ômega 0t. Então a gente pode reescrever essa equação como sendo a soma de dois cossenos, isso vai facilitar para a gente conseguir fazer essa integral analiticamente. Então vamos lá. Para a primeira aqui, a gente pode primeiro só substituir o que a gente tinha conseguido antes, né, que o produto de dois cossenos aqui a gente vai transformar na soma, né? Repare que aqui tem a diferença de P mais R e P menos R, e a gente consegue fazer a integral analítica disso sem muita dificuldade. Então a integral analítica disso vai ser, supondo que nem P mais R nem P menos R sejam iguais a zero, né? Então assim, como tanto P quanto R, o P é o somatório de 1 até infinito, é um somatório de números inteiros positivos. R a gente também está supondo que é um número inteiro positivo. Então essa parcela nunca vai ter problema para a gente, mas essa aqui pode ter. Então primeiro, para fazer a integral, vamos supor que P é diferente de R. Se P for diferente de R, esse é o resultado da nossa integral. E se a gente substituir nos limites de integração, a gente vai achar que aqui vai ser sempre um número. Quando o tempo for igual a zero, né, os dois vão dar zero, né, seno de zero. Quando o tempo for igual ao período, vai ficar ômega 0 vezes t. Mas ômega 0 é 2π sobre o período, então vai dar 2π. Então, nessa primeira parte vai ser P mais R vezes 2π, na segunda vai ser P menos R vezes 2π. Para qualquer um dos dois, de novo, vai ser sempre a repetição no círculo trigonométrico, vai dar igual a zero. Mas, se P for igual a R, essa parcela aqui a gente pode fazer a mesma integral, então a conclusão vai ser a mesma coisa, né? Só que essa outra parcela aqui é a mesma coisa que a gente tinha falado antes. Isso aqui vai ser sempre cosseno de zero, então vai dar sempre 1, vai ficar um valor constante aqui na integral. Então, a integral dessa primeira parte para P sendo igual a R continua dando zero, só que dessa aqui, isso aqui vai dar sempre uma constante, então vai ficar só a integral de dt. Se a gente fizer as contas, então a gente acha que o valor dessa integral é AP vezes o período dividido por 2. Isso é válido para quando R é igual a P. Agora, para outra, a gente pode seguir exatamente o mesmo procedimento. Primeiro, supondo que R é um valor diferente de P, então essa integral aqui não vai dar zero, né? Essa parte aqui não vai dar zero nenhum dos dois. E quando a gente faz essa integral, aqui vai ficar o cosseno de P mais R, e aqui vai ficar o cosseno de P menos R. Para os dois, agora é a mesma coisa, né? Então, se eles forem diferentes de R, o que vai acontecer é que quando a gente fizer tanto em zero quanto no período, né, em t, o que vai acontecer é que ele vai dar sempre 1. Então, vai ficar 1 menos 1 e vai acabar cortando, vai ser igual a zero. Porque, de novo, ômega 0 vezes o período é 2π, então você sempre volta
voltas completas de um círculo trigonométrico, ele vai sempre dar igual a zero. Mas agora, se P for igual a R, a gente pode seguir a mesma ideia. Isso aqui vai dar zero, né? Então vai ser seno de zero, que vai ser sempre zero, e essa parcela a gente pode fazer a integral normalmente. Mas fazendo a integral normalmente é a mesma conclusão que a gente tinha obtido aqui para esse caso, quando P era diferente de R, que isso aqui tem que dar igual a zero. Então, a gente consegue um resultado bem parecido, independente dos valores, ele tem que ser igual a zero, certo? Então, R é um número inteiro positivo qualquer, essas soluções são sempre válidas. Então, usando os resultados que a gente obteve, a gente pode pensar no seguinte: se R for igual a zero, certo? Foi para esse primeiro caso, todos os outros casos iam ser iguais a zero, a única integral diferente de zero seria essa aqui. Então, a gente pode falar que esse lado esquerdo vai ser igual a essa integral que está em azul, certo? Foi o resultado que a gente já tinha obtido anteriormente. E a gente consegue, então, calcular esse valor de A0, que vai ser 2 dividido pelo período, vezes a integral de 0 até o período de f de t vezes dt, onde esse f de t é o forçamento, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né? Isso pode ser qualquer forçamento periódico. Agora, se R for igual a P, repare que P aqui é o somatório de 1 até infinito. Então, a gente poderia fazer isso sucessivas vezes. Para R igual a 1 para calcular A1, para R igual a 2 para calcular A2 e assim por diante. Então, para R igual a 1P qualquer, a gente pode fazer essa integral aqui. E esse lado esquerdo da equação vai ter que ser igual a essa parcela que está de vermelho aqui, né? Mas aí repara que ela vai ter que ser igual, por exemplo, quando R for igual a 1, ela vai ser igual a 1. Quando R for igual a 2, ela vai ser igual a A índice 2. E assim por diante. Então, substituindo os valores que a gente tinha obtido antes, a gente acha que o A, P, é 2 vezes sobre o período, vezes a integral de 0 até o período do f de t, vezes o cosseno de P ômega 0 vezes t. Repare que aqui, em vez de a gente usar o R, né, como é desse lado, como a gente fez aqui, a gente já substituiu direto por P, porque a gente está fazendo justamente para quando R é igual a P, certo? Da mesma forma que aqui a gente substituiu para R igual a 0. E eu vou deixar como exercício para vocês tentarem seguir o mesmo procedimento, mas agora, em vez de multiplicar por cosseno de R ômega 0t e fazer a integral, vocês vão ter que multiplicar por seno. Os dois lados da equação multiplicar por seno, depois fazer essa integral. E eu quero que vocês sigam o mesmo procedimento e que vocês tentem provar que essa primeira integral aqui, que é dessa parcela azul, é igual a zero. Esse cara aqui, que é essa parcela de vermelho, também é igual a zero. E essa parcela aqui de verde vai ficar igual a zero se R for diferente de P. E vai ser igual a BP vezes o período dividido por 2 se R for igual a P. Então, isso vai ficar como exercício para vocês. E aí, usando isso também, tentem provar que a equação que a gente precisa usar para calcular esse BP é essa equação apresentada aqui. Então, é exatamente o mesmo procedimento que a gente fez para calcular o A0 e o AP. Quero que vocês façam. A diferença é que aqui agora a gente está multiplicando pelo seno, né? Mas o procedimento em si é igual. Então, agora a gente já tem a solução, né, dessas constantes A0, AP e BP que a gente precisa para usar a série de Fourier, né, para poder aplicar a série de Fourier. Então, repare que o que a gente tem é o seguinte: a gente tem um forçamento qualquer que a gente quer tentar reescrever esse forçamento usando a série de Fourier como uma soma de seno e cosseno, certo? Aqui pode ser, aqui estou dando dois exemplos, eles só precisam ser periódicos. E aí, de novo, chamando atenção porque eu tinha comentado antes que para a série de Fourier ser exata, esse somatório aqui, né, tem que ser de 1 até infinito. Então, são os números inteiros positivos, com P igual a 1 indo até infinito. Só que para um caso real, né, para um caso prático, a gente não pode fazer esse somatório até infinito. Então, a gente tem que tentar achar qual que é a convergência dessa série, né, qual que é o valor de n. Quanto maior a gente aproximar esse valor de n, mais essa soma de seno e cosseno vai se aproximar da função que a gente está querendo estudar. Então, duas definições que são importantes para a gente, podem ajudar a gente a facilitar um pouco as nossas contas.
é o seguinte, que para uma função ímpar, a função avaliada em menos t é menos a função avaliada em t. Então, isso quer dizer que a gente pode reescrever esse somatório só usando a parte do seno. A gente pode desprezar essa parte do cosseno. Por outro lado, para uma função par, a gente tem que essa função avaliada em menos t é igual a essa função avaliada no próprio t. Então, a gente pode só usar os termos de A0 e AP, né, que estão multiplicando aqui pelo cosseno. Então, a ideia toda é o seguinte: como a série de Fourier é uma soma de seno e cosseno, a gente pode tentar usar a solução que a gente obteve antes para um caso de forçamento harmônico, né, de um forçamento harmônico. A gente pode usar a mesma solução e tentar, vamos dizer assim, generalizar a aplicação dela. Porque a gente pode pensar nisso como se tivessem várias forças atuando, né, onde cada força ela é representada por uma função harmônica. Então, o somatório de forças externas estão sendo aplicadas, né, o somatório de todas as forças estão sendo aplicadas, vai acabar dando um somatório de seno e cosseno. E essa é a ideia de tentar usar a série de Fourier para estudar essa parte de forçamento periódico. Então, só reescrevendo aqui da forma que a gente tinha definido antes, né, para usar a mesma equação, aqui vai ser um K vezes um F de T, né, que quando a gente divide pela massa vai ficar o ômega n ao quadrado, né, frequência natural ao quadrado. Então, esse F de T é esse forçamento aqui, né, que, supondo que ele possa ser escrito, ele é periódico, ele possa ser escrito usando a série de Fourier. Então, a nossa solução vai ser também a soma da solução de cada forçamento, como se a gente pudesse calcular cada forçamento, cada seno, cada cosseno daquele, depois a gente sobrepõe o efeito de todos eles. Então, a soma de cada um a gente já viu no capítulo anterior. Então, a gente pode usar o resultado de cada um para escrever a solução geral. Então, a ideia é que, se a gente tem, para esse caso, que é uma estrutura que a gente está assumindo, que ela seja linear, assim, né? Não tem nenhuma não linearidade nela, então o que a gente pode fazer é pensar como se a gente pudesse usar o princípio da superposição, né? Então, se a gente poderia analisar primeiro para um carregamento, depois para outro, depois para outro, e aí a solução total, né, a solução particular, vai ser a soma da solução particular para cada um desses carregamentos, né? Certo? Então, é como se cada carregamento, cada solução para cada seno, para cada cosseno, constituísse uma solução linearmente independente para a gente formar a nossa base de soluções para estudar o nosso sistema. E aí, lembrando que isso aqui é a solução particular, né? A solução homogênea é da forma que a gente já viu antes para o caso de vibração livre, depois a gente sobrepõe as duas parcelas como a gente tinha feito antes, já para o caso do forçamento harmônico. Então vamos ver um exemplo aqui, né? Usando as equações que a gente já tinha visto, só que agora esse nosso f de t é uma função como está representada aqui. Então ela é uma função linear aqui, que cresce até uma amplitude A, depois vem para zero, quando chega no período. Depois cresce de novo até A, vem para zero em 2t. Cresce até A e assim por diante. Então a gente pode escrever que essa função aqui, né, ela vai ser igual a A sobre o período vezes t para esse primeiro intervalo aqui, né, entre 0 e o período. Então a gente pode pegar e substituir lá nas nossas equações e fazer a integral. Então eu estou substituindo aqui nas equações que a gente já tinha visto antes. A única diferença é que eu já estou dando o passo aqui, substituindo o f de t como se fosse A sobre o período vezes o tempo, né, em todas essas equações. Mas, por enquanto, eu só estou usando a definição. E aí, para fazer essa integral, a gente vai usar a regra da cadeia. A primeira sai direto, não tem dificuldade, né? A integral só é de t, né? O A e o período podem ir para fora. Mas a segunda e a terceira tem t multiplicado pelo cosseno na segunda e o t multiplicado pelo seno na terceira. Então, para isso, a gente pode usar aqui a regra da cadeia, né? E pensar como se o t fosse esse f, né? F de duas funções quaisquer. Então, como se o t fosse esse fzinho e o seno fosse igual ao g. Então, a gente vai
repetir aqui o f e integrar o g, depois a gente deriva o f e repete o g, certo? Então, fazendo as contas aqui, né? Primeiro a integral de t só, vai dar t ao quadrado sobre 2, avaliado em 0 e no período. Então, cortando aqui, né, o período ao quadrado e o 2, vai dar o próprio a, né, que é essa amplitude aqui do forçamento. Para as outras, fazendo a integral como a gente tinha visto antes, né? Aqui a gente consegue resolver essa integral por partes, né? Para ter uma coisa desse tipo. E a gente precisa fazer mais uma integral, só que agora é simples, é uma integral de seno aqui na segunda equação, uma integral de cosseno na terceira. Então a gente pode fazer essas duas integrais diretas, substituir os limites de integração, né? Fazendo a conta. A gente vai achar que esse AP vai ser igual a zero e que o BP vai ser menos duas vezes essa amplitude, dividido por P vezes ômega zero vezes o período. Então, a nossa função, né, a função lá do nosso forçamento, né, a aproximação dela por série de Fourier, a gente pode escrever dessa forma aqui, certo? Então, vai ser 1 meio de A mais o somatório de P igual ao infinito de menos duas vezes A, dividido por P ômega zero vezes o período, vezes o seno de P ômega zero T. Então, uma vez que a gente consiga representar esse forçamento usando a série de Fourier, é só substituir nas equações que a gente acabou de ver para obter direto a solução do deslocamento em função do tempo, considerando uma soma de seno, cosseno, nesse caso só seno. Então, a maior dificuldade para aplicar a série de Fourier, para estudar os forçamentos periódicos, é até descobrir como que a gente consegue reescrever essa nossa função de forçamento como uma série de Fourier. Depois disso, é só substituir na equação e fazer as contas direto. Então, vamos agora para o nosso segundo caso, que é o caso de forçamento arbitrário. Então, o forçamento arbitrário pode ser qualquer tipo de carregamento determinístico, né? A gente não está considerando nenhuma possível aleatoriedade ou nada desse tipo. O que a gente vai fazer é usar a ideia de composição de funções, né? Então a gente vai tentar fazer a superposição de cada tipo de cada carregamento. A gente vai pegar um carregamento complexo e tentar separar ele em vários carregamentos mais simples, usando a ideia de impulso, né? Então é como se a gente tivesse, ao invés de eu ter um carregamento muito complicado, como se eu tivesse uma série de carregamentos mais simples que estão atuando em um intervalo de tempo bem pequeno. Então, para fazer isso, a gente usa duas funções que são bem conhecidas, né? Que é o delta de Dirac e a função degrau de Heaviside. Então, a definição do delta de Dirac aqui é que esse delta de t menos a é igual a zero, qualquer que seja o t diferente de a, e que a integral dele de menos infinito até mais infinito é igual a 1. Então, isso quer dizer que só que em a até um a mais epsilon, né? Um intervalo bem próximo ali de A, com esse epsilon tendendo a zero, né? Que essa área aqui é igual a 1, beleza? Então, isso aqui vai ser epsilon e aqui é 1 sobre epsilon, esse retângulo tem que ter área 1. Depois da função degrau de Heaviside, pode escrever como se fosse h de t menos a, então ela vai ser 0 se o t for menor que a, vai ser igual a 1 se o t for maior ou igual a a. Então, o gráfico dela ela é 0 de menos infinito até o valor de A, depois de A até mais infinito ela é igual a 1. Então, usando essas duas definições, a gente pode também estabelecer essas propriedades, a gente pode também escrever essas propriedades. Então, a função degrau de Heaviside ela é a mesma coisa do que a integral de menos infinito até t do delta de Dirac, né? Em t menos a vezes dt. Então, repara que se t for menor que a, essa integral vai dar zero, porque está aqui do lado esquerdo. Se t for maior que a, essa integral vai dar 1, porque já passou por essa conta. E o contrário, né? O delta de Dirac ele é a derivada desse degrau de Heaviside. Então vamos lá. Então a gente pode pensar em um carregamento qualquer desse tipo. Aqui eu estou pegando um carregamentozinho pequeno, né? O módulo dele é f de tal. Então, ele aqui no instante de tempo t igual a tal, ele está atuando ali por um espaço de tempo bem curto, né? Um delta tal. A gente pode pensar o seguinte, a parcela
a contribuição dessa parcela aqui para o carregamento total, a gente pode escrever como se fosse esse ΔF, né? Que é esse F de tal vezes delta tal vezes o delta de Dirac. Então, repare que o delta tal vezes o delta de Dirac é exatamente o que seria igual a 1, como a gente tinha visto aqui no slide anterior. Né? Mas aqui a gente estava chamando de epsilon, lá agora a gente está chamando de delta tal. Né? Então, isso aqui seria igual a 1 e esse F de tal seria a amplitude dele, né? Beleza? Então, isso aqui é a parcela do carregamento que está atuando exatamente nesse tempo t igual a tal. Então, para a gente calcular o carregamento total, a gente pode somar a parcela do carregamento em cada instante de tempo tal, se isso fosse uma coisa discreta. Só que pensando como se fosse uma coisa contínua, a gente pode reescrever esse somatório como sendo uma integral de 0 até t, né? E aqui a gente usa praticamente essa mesma equação, só que aqui agora não tem mais esse delta tal, né? Vai ser o próprio d tal. Então, essas duas equações são bem parecidas, né? A única diferença é que essa aqui é para um caso discreto, né? A gente está fazendo um somatório, né? Se a gente pensar no tempo como sendo uma variável discreta, e essa última aqui é quando a gente trata o tempo como sendo uma variável contínua. Então vamos pensar no seguinte, o que a gente quer agora é tentar calcular qual que é a resposta da nossa estrutura quando ela está submetida a um impulso unitário em zero. Então a gente pode escrever a equação do movimento, né? Aqui o forçamento seria esse delta de t menos a, como a gente está vendo exatamente em a igual a zero. Isso aqui vai ser só o delta de t. Então para resolver isso, a gente pode pensar em fazer o limite, fazer a integral dos dois lados, né? De 0 é epsilon, integral no tempo, fazendo o limite quando esse epsilon tende a zero. Então vamos olhar cada uma dessas parcelas para ver como que a gente resolve essa nossa equação. Então a primeira parcela é o seguinte, se a gente olhar aqui, né, essa integral da massa vezes a aceleração vai dar a massa vezes a velocidade, né, avaliada em 0 e em epsilon, quando esse epsilon tende a zero. Então, supondo condição inicial nula, né, isso aqui vai ser o ponto de epsilon mais o ponto de zero. Então, esse o ponto de zero vai dar zero. Esse o ponto de epsilon, né, que seria um infinitesimal depois, é a mesma coisa que a gente pensar como se fosse o limite da velocidade. O limite da velocidade pela direita. Né? Por outro lado, se a gente olhar aqui a segunda parcela, né, que era essa constante de amortecimento vezes a velocidade, quando a gente integra, vai dar a própria posição. Então, se a gente fizer aqui substituir nos dois casos, ele tem que dar igual a zero, porque para que a gente está supondo condições iniciais nulas, mas é importante a gente pensar no seguinte, que antes dele ter... Por que a velocidade não é zero, né? O ponto de epsilon não é zero, e o u de epsilon é igual a zero? Porque antes dele se mover, ele precisa ter uma tendência de movimento que seria essa velocidade. Então, antes dele ter um deslocamento, ele precisa ter uma velocidade. Então, a gente está considerando como se fosse no instante imediatamente antes dele começar a se mover. Então, ele continua parado, mas ele já precisa ter uma tendência de se mover, que é dada por o ponto de zero pela direita. Agora aqui, a terceira equação. Essa aqui a gente pode pensar de uma forma simplificada, que seria a área desse gráfico aqui, né? E pela mesma conclusão que a gente falou aqui, a área desse gráfico aqui, ela vai continuar sendo igual a zero porque ele ainda não se moveu. Ele está na tendência de se mover, mas ainda não se moveu. E por último, a integral do delta, como a gente tinha olhado antes, a definição, né? Isso aqui é no zero, então é do zero até o epsilon, né? Esse delta aqui é como se aquele azinho fosse igual a zero, então isso aqui tem que ser igual a 1. Então, se a gente substituir todos esses resultados nessa nossa equação de movimento, a gente acha que esse nosso ponto em zero pela direita ele vai ser igual a 1 sobre a massa. Então, repare o seguinte, isso aqui é aquela ideia de que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, certo? Então, é exatamente isso.
Então a gente pode pensar no impulso como sendo uma variação na condição inicial, por esse caso, considerando posição inicial igual a zero, velocidade igual a zero. Então ele vai ter uma variação na velocidade, né? Que é a mesma coisa que pensar como se fosse um impulso, uma variação na quantidade de movimento. Então a gente pode usar isso para o caso de vibração. A gente pode pegar a solução que a gente viu lá antes para vibração livre, aqui o caso genérico, né? E substituir os valores. O zero vai ser igual a zero e o V0 vai ser isso que a gente conseguiu aqui, 1 sobre m. E aí só repara que as unidades aqui tem que dar metros por segundo, apesar de que aqui está com massa, né? Esse 1 aqui, ele não é dimensional, né? Ele nasceu daquela integral lá do delta. Então a gente vai chamar de U índice delta, o que vai ser a resposta da estrutura para um impulso unitário. Então se a gente pensar que a gente pode escrever resposta para um impulso unitário para A igual a zero, usando essa equação que a gente acabou de obter, e para um A igual a um tal qualquer, a gente pode só reescrever ela, substituindo, ao invés de ser T menos T, ser só o T, vai ser T menos tal, certo? Em todas essas parcelas. Então a gente pode pensar o seguinte, que esse nosso deslocamento, né, por um instante de tempo tal qualquer, esse nosso deslocamento, esse ΔU, a gente pode escrever ele como sendo essa função, né, que seria a amplitude do forçamento, né, vezes esse delta tal vezes U de delta, onde isso aqui é o que seria a resposta para um impulso unitário. Então o que a gente está fazendo é o seguinte, a resposta do deslocamento vai ser a resposta para um impulso unitário vezes o módulo ou a amplitude desse forçamento para aquele instante de tempo t igual a tal. Então, para escrever a função, a resposta da solução do deslocamento, a gente faz o somatório de todas essas parcelas de ΔU, né, em tal, e pensando como se o tempo fosse uma coisa contínua, a gente pode reescrever esse somatório na forma de uma integral. Então essa parcela aqui é muito importante para a gente, porque é o que a gente chama da integral de convolução, que ela é exatamente a nossa solução de como calcular o deslocamento. Então a gente já viu, se a gente olhar aqui para dentro, isso aqui é como calcula o deslocamento para um impulso unitário, e aqui a gente vai ter que ter como que a gente escreve essa função, né? Como que está variando esse forçamento ao longo do tempo. Então, se a gente souber como está variando esse forçamento ao longo do tempo, a gente consegue calcular como que está variando o deslocamento também, usando essa solução para um impulso unitário. Então, vamos olhar agora aqui para essa mudança de variável. Então, a gente pode pegar aqui a nossa integral de convolução, tentar reescrever ela, ao invés de fazer essa integral em tal, fazer essa integral em θ aqui, onde esse θ é t menos tal. Então, o dθ d tal vai ser menos 1, né? Então o d tal vai ser menos o dθ. Se a gente avaliar nos limites de integração, para tal igual a zero, o θ vai ser igual a t. Para tal igual a t, o θ vai ser igual a zero. Então, a gente pode reescrever essa nossa equação dessa forma. O U de t, primeiro que eu estou só repetindo a integral de convolução, como a gente tinha deduzido antes, né? Então, o U de t vai ser a integral de 0 até um tempo t qualquer do f de tal vezes U de delta. E a gente pode reescrever ela substituindo tal por θ, né? Então é só substituir aqui o que a gente viu antes. Aparece esse menos aqui por causa dessa primeira equação. E o limite de integração fica trocado. Só que a gente pode trocar de novo o limite de integração e mudar o sinal aqui, né? Como se a gente multiplicasse por menos 1. Então se a gente olhar aqui essa parcela, essa última parcela aqui, né, fica f de t menos θ vezes u de delta em θ dθ, e comparar com essa primeira, que era f de tal vezes u de delta t menos tal vezes d tal, a gente vê que tanto faz se a gente pensar em uma defasagem no u de delta como no forçamento. Então isso quer dizer que a integral de convolução é simétrica. E aí para a gente às vezes pode ser mais simples usar essa primeira equação, né, onde a gente usa aqui t menos tal, ou às vezes pode ser mais simples usar aqui essa diferença no forçamento. Qualquer uma tem que dar exatamente o mesmo resultado. Então vamos olhar aqui agora um exemplo, que é como é a resposta da estrutura
quando ela está submetida a um carregamento desse tipo, como se fosse um degrau de Heaviside. Então, a gente usando a definição lá do degrau, né, e a nossa equação de movimento para um massa-mola amortecedor, como a gente tem feito no restante do curso, na maior parte do curso a gente está considerando esse caso, né, tirando os casos de atrito seco, quase tudo fazendo dessa forma. Então, a gente pode pensar no seguinte: esse nosso deslocamento, que é o que a gente quer, a gente pode conseguir ele fazendo a integral das duas formas, né? Ou dessa primeira forma, ou dessa segunda forma. Mas se a gente olhar aqui, quando a gente olha para esse U de delta aqui em t menos tal, acaba dando um trabalhinho a mais para fazer a integral, né? Porque a gente vai ter que dividir essa exponencial aqui em duas partes, né? Usando aquela propriedade do produto de exponencial, né? Igual a exponencial com a soma em cima, e usar uma relação trigonométrica também para fazer essa integral do seno. E aí para a gente acaba sendo mais fácil nesse caso, ao invés de usar esse t menos tal no U de delta, usar no forçamento, porque o forçamento é muito mais simples, é só o degrau de Heaviside, então fica uma constante, né? Então, se a gente usa aqui essa diferença t menos tal num degrau de Heaviside, no U de delta, usando a equação que a gente já tinha visto antes, a gente pode usar só o tal direto para fazer essa integral, e isso facilita um pouco as nossas contas. Então, aqui primeiro, como essa função, aqui nesse caso, é para o a igual a zero, né? Então, para qualquer tempo t maior que zero, ele é igual a 1, ele pode sair da integral aqui, né? E vir aqui para fora, vai dar só 1, e a gente só precisa fazer essa integral aqui do produto da exponencial com o seno. E aí, de novo, é só usar a regra da cadeia, mais um trabalho de conta do que dificuldade em si, é só usar o mesmo procedimento que a gente já tinha feito antes para a regra da cadeia, e a gente consegue então chegar nessa nossa resposta. Então repare que é só fazer a integral de convolução que a gente consegue obter qual que é a solução particular, né, para um forçamento arbitrário. Então vamos olhar agora para a terceira seção desse capítulo 5, né, a última que a gente vai ver, que é a de transformada de Laplace. Então a ideia toda é que se a gente escreveu a nossa equação diferencial do movimento aqui, né, em função do tempo, né, que é o que a gente tinha feito antes, a gente pode reescrevê-la usando a transformada de Laplace em um domínio de Laplace, que a nossa equação diferencial vai ser reescrita como uma equação algébrica, só que ao invés de usar o tempo, vai usar uma variável s. E da mesma forma, o que a gente pode fazer é fazer a transformada inversa para sair de S e chegar em T. Então a gente vai ter uma equação, domínio físico, vai aplicar a transformada para o domínio de Laplace, vai resolver aqui como sendo uma equação algébrica, que é mais fácil de resolver do que uma equação diferencial. Tendo a resposta no domínio de Laplace, a gente vai aplicar a transformada inversa para obter a resposta em função do tempo. Então, como a gente tinha visto a integral lá, a gente pode chegar à conclusão que a transformada de Laplace é um operador linear, né? Então, por ele ser um operador linear, a gente pode aplicar aqui a transformada de Laplace dos dois lados. E a primeira propriedade de um operador linear, né, é que se você aplicar esse operador aqui na soma, vai ser a mesma coisa do que a soma do operador aplicado em cada uma dessas parcelas. Uma segunda propriedade do operador linear é que se você aplicar esse operador linear aqui em uma constante vezes uma função, ele tem que ser igual a essa constante vezes esse operador aplicado na função. Então a gente pode manipular isso aqui para chegar nessa parcela aqui, né? Uma forma mais fácil de reescrever a nossa equação. E a transformada de Laplace do forçamento vai ser um F-chapéu, que a gente ainda não que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, vai depender do tipo de carregamento. Então, a transformada de Laplace em U, a gente chama de U-chapéu, que é exatamente o que a gente quer conseguir, né? O que a gente quer é reescrever a equação em função dessa variável S no domínio de Laplace, e depois tentar resolver para conseguir descobrir qual que é a equação desse U-chapéu, né? Seria a solução do deslocamento
nesse domínio de Laplace e depois transformar essa solução do deslocamento do domínio de Laplace para o domínio físico lá, né, em função do tempo, que seria o próprio U de t. Então isso aqui é a própria definição, o que a gente vai querer conseguir depois, né? Se a gente olhar aqui para cada uma dessas parcelas, a transformada de Laplace de U ponto vai ser usando a definição, né? A mesma coisa que estava antes, só que aqui agora deu U dt em vez de U, né? Que estava no slide anterior. Então a gente pode fazer essa integral aqui também usando a regra da cadeia, e a gente acha então que vai dar essa equação aqui, né? Que é menos U avaliado em zero mais S vezes o chapéu, ou S vezes o chapéu menos o zero. Fazendo a segunda derivada, usando também a regra da cadeia, o procedimento é bem parecido. Então a gente acha que a transformada de Laplace da aceleração da segunda derivada da posição vai ser igual a S ao quadrado vezes o chapéu menos S vezes o zero menos V0. Então a gente pode substituir na equação aqui, né, que a gente tinha visto antes. Então, substituindo esses valores que a gente conseguiu obter usando a própria definição da transformada de Laplace, a gente pode ver aqui que a gente chega em uma equação onde a gente consegue separar aqui, né, mais ou menos o que tem S e o que não tem S. Aqui do lado direito fica dependendo das condições iniciais do forçamento, e do lado esquerdo só depende aqui da própria estrutura, né? Da massa, da constante de amortecimento, da constante de rigidez. Então a gente pode dividir, isso aqui é bem parecido com o que a gente tinha antes, né, na equação do movimento, aqui, que era mu dois pontos mais c vezes o ponto mais k vezes 1, isso que agora é s ao quadrado, s. Então a gente pode dividir todo mundo pela massa, né, e usar lá aquelas definições da constante de amortecimento da frequência natural, e reescrever a nossa equação dessa forma. Então o que a gente quer é basicamente resolver essa equação algébrica, e para isso a gente só precisa resolver um polinômio, e a gente vai olhar para como que é esse f chapéu para cada caso. Então, se nós pensarmos em condições iniciais nulas, esses dois últimos termos aqui que tem V0 e o zero podem ser desprezados. Então, a gente pode reescrever o nosso U chapéu dessa forma, como se fosse um F chapéu dividido por um Z chapéu, onde esse Z chapéu é escrito dessa forma, exatamente essa parcela aqui, a massa, que é o que a gente chama de função de impedância, ou escrever como sendo o U chapéu igual ao G chapéu vezes o F chapéu, onde esse G chapéu é 1 sobre o Z chapéu, né, e é a função de transferência. Então, basicamente é o seguinte, se a gente tem como que é esse forçamento, a gente pode escrever como que é essa função de impedância, essa função de transferência, né, para ela dar para a gente a nossa resposta da estrutura. Então, basicamente, ou essa função de impedância, ou essa função de transferência, se nós olharmos aí o que essas equações estão dizendo para a gente, elas querem dizer basicamente que com essas duas funções a gente consegue relacionar diretamente o nosso deslocamento com o nosso forçamento no espaço de Laplace. Então agora vamos fazer o seguinte, se a gente olhar lá como que era o nosso chapéu, né, que era F chapéu sobre o Z chapéu, o F chapéu vai depender do tipo de forçamento, né, mas o Z chapéu tinha sempre essa cara. Então isso aqui vai ser um numerador que pode depender de S e um denominador que depende de S. E para a gente aplicar a transformada de Laplace de uma forma mais simples, a gente pode usar a ideia de frações parciais, que é reescrever aqui essa divisão aqui de dois polinômios que dependem de S, como sendo um somatório, onde aqui no numerador é uma constante, no denominador é S menos SRI, onde esse RI aqui são as raízes desse denominador. Então o que a gente precisa fazer é calcular cada uma dessas constantes, né? E aí pela definição esse CI vai ser o limite para S tendendo a RI, né? RI é a raiz desse denominador, do numerador sobre o denominador vezes S menos RI. Então vamos olhar um exemplo aqui. Se o nosso U chapéu tiver essa cara, né? S mais 2 dividido por S ao cubo mais 5S ao quadrado mais 4S, a gente pode primeiro calcular as raízes do denominador, né? Então, para esse caso aqui,
a gente pode colocar um S em evidência, depois cair numa equação de segundo grau, a gente pode usar Bhaskara. Então as raízes são 0, menos 4 e menos 1. Então o nosso U chapéu vai ser C1 sobre S menos R1, mais C2 sobre S menos R2, mais C3 sobre S menos R3. Onde R1 é 0, R2 é menos 4 e R3 é 1. Então, para a gente conseguir escrever o nosso deslocamento, né, vamos dizer assim, a nossa solução do deslocamento no espaço de Laplace, agora a gente só precisaria calcular quais são essas funções C1, essas constantes C1, C2 e C3. Então, usando aqui essa definição delas, né, então C1 vai ser limite para S tendendo a zero, numerador pelo denominador S menos zero, C2 o limite para S tendendo a menos 4, numerador dividido pelo denominador vezes S mais 4, e para o C3 é a mesma coisa. Então, fazendo todo esse procedimento, a gente consegue substituir os valores aqui e calcular quais seriam os valores C1, C2 e C3. Então, basicamente, a gente pode pegar aqui essa nossa equação, o chapéu, da forma que ela estava escrita, e reescrevê-la aqui dessa forma usando frações parciais. E a principal vantagem da gente fazer isso é que a gente pode fazer a transformada inversa de uma forma bem simples e direta, usando a tabela que tem no final de todos os livros de vibrações, no livro no livro que a gente está usando como referência, está na página 220. E aí, se a gente olhar lá, a gente acha que a transformada inversa de 1 sobre S menos A é a exponencial de A vezes T. Então, isso aqui vai dar 1 meio vezes a exponencial, o A aqui é zero, né? E elevado a zero vezes T, menos 1 sexto, aqui vai ser a exponencial de E elevado a menos 4T, e aqui vai ser menos 1 terço vezes a exponencial de menos 1 vezes T. Beleza? Então, se a gente usar essa ideia de frações parciais, a gente consegue fazer a transformada inversa de uma forma mais direta usando as tabelas. Então, agora vamos olhar o caso que a gente tinha estudado antes, né, usando a integral de convolução, de qualquer resposta da estrutura quando ela está submetida a um impulso unitário. Só que agora a gente vai resolver usando a transformada de Laplace. Então, primeiro, esse G chapéu, o Z chapéu, pode ser escritos dessa forma, né? Função de transferência, função de impedância, pode ser escritos dessa forma, como a gente já tinha visto antes. O F chapéu, usando a definição, é a integral de 0 a mais infinito da exponencial de menos st, né? Vezes a própria função, né? Esse caso aqui é o delta de Dirac, vezes o dt. Só que aqui ela está sendo avaliada em A igual a zero, né? Certo? Aqui é como se fosse t menos a, né? Com a sendo igual a zero. Então vai ser exponencial de menos s vezes a, que é igual a 1. Então aqui eu só fiz a própria integral e depois substituir o valor de a. Então a gente pode escrever esse nosso U chapéu usando lá o que a gente tinha visto antes, que ele é o produto de G chapéu vezes F chapéu. E aí só repare que a gente poderia também, ao invés de fazer essa integral, usar lá a tabela da transformada de Laplace. Então a tabela serve tanto para você transformar do domínio físico para o domínio de Laplace, fazer uma transformada, quanto a transformada inversa do domínio de Laplace para o domínio físico. Só que, logicamente, nem todas as funções possíveis são tabeladas, né? As funções que não forem tabeladas é só fazer essa integral. Essa aqui, o delta de Dirac, que por acaso é tabelada, mas enfim, serve como exemplo de como fazer para como não tiver na tabela. Então vamos ver agora uma aplicação, né, que é como calcular a resposta de um forçamento desse tipo, como se fosse um impulso unitário. Então a gente já tinha feito isso antes para o caso usando a integral de convolução, isso que a gente vai fazer agora usando a transformada de Laplace. Então o que a gente vai fazer agora é usar essa ideia de frações parciais. Pensar nessa equação como se fosse um numerador dividido pelo denominador, né, os dois dependendo de S, e a primeira coisa é achar as raízes desse denominador. Então é um polinômio de segundo grau, é simples de achar essas raízes. Então a gente pode reescrever esse nosso U chapéu
como sendo C1 dividido por S menos R1, que é toda essa parcela aqui, mais C2 dividido por S menos R2, que é toda essa parcela aqui. Então agora o que a gente precisa fazer é calcular esses valores de C1 e C2. Então para calcular esses valores a gente usa a própria definição, né, que é o limite de S tendendo ao, por exemplo, C1 é o limite de S tendendo a R1, né, numerador pelo denominador vezes S menos R1, e o C2 é parecido, né, só que é com R2. Então a gente pode substituir e fazer as contas. Então a gente chega aqui na nossa resposta, né? É só substituir aqui e fazer essas contas do limite, não tem nenhuma dificuldade. Então a gente pode escrever o nosso chapéu dessa forma, certo? Então essa é a nossa equação do chapéu. Então se a gente olhar lá na tabela, é a transformada inversa de 1 sobre S menos A era exponencial de A vezes T. Para esse primeiro caso, o A é tudo isso aqui. Para o segundo caso, o A é tudo isso aqui. Então, a transformada inversa dessa primeira parcela é essa exponencial, da segunda parcela é essa outra exponencial. Então, a nossa solução, a gente pode reescrevê-la como sendo uma soma de exponenciais. E aí, colocando aqui a exponencial de menos que se ômega n em evidência, menos que se ômega n t em evidência, e usando a identidade de Euler, né, para exponencial aqui de um número complexo, a gente chega na mesma solução que a gente tinha obtido anteriormente, como deveria ser, enfim. Só que a gente chega na mesma equação e de uma forma talvez um pouco mais simples do que usando a integral de convolução. Repare que se o forçamento for tabelado, a gente consegue resolver a transformada de Laplace de uma forma mais direta, mas se o forçamento não for tabelado, se a gente tiver que resolver a integral da transformada de Laplace, pode acabar dando mais ou menos o mesmo trabalho do que daria para resolver a integral de convolução. Então, pessoal, obrigado. Com isso a gente termina a matéria da P1.